saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais um episódio do programa O Chamado do Servo. Especialmente nesse programa, nesse episódio, temos o prazer de receber conosco aqui o pastor Alexander, que veio lá de Juiz de Fora. Né? Obrigado a todos. Amém. Paz do Senhor. Seja bem-vindo, pastor. Né? Amém. Nossa solidariedade, né, com os problemas que a cidade, a Zona da Mata passou, vocês passaram, mas Deus deu uma vitória muito grande para a igreja, né? É verdade. E, de alguma maneira, Deus vai recompensar e abençoar a vida de cada um de vocês lá. Amém. Glória Nossas orações continuam. a Deus. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, nós estamos aqui para falar sobre o chamado de Estevão. Então, Estevão foi um diácono da igreja, o primeiro diácono entre os 7. Ele está na relação ali como o primeiro. E o diácono é uma função extremamente nobre na obra de Deus. Né? O diácono é a extensão do ministério. Então, o pastor, o ministério da igreja, sem o diácono, ele perde os braços, ou seja, ele não alcança a igreja. Então, o diaconato é uma função nobre, é uma função que exige uma unção para o diaconato. E Estevão tinha tudo isso. A Bíblia diz que Estevão era um servo cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E Deus usou Estevão de maneira maravilhosa e o preparou para as batalhas, para as guerras que ele passaria, porque ele também foi o primeiro mártir da igreja, e como primeiro, ele foi um exemplo até para os demais, porque quando estava sendo apedrejado, estando ainda vivo, ele teve uma visão celestial em que o próprio Senhor Jesus o aguardava na eternidade. Então, isso é maravilhoso saber que, quando estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos prepara para as provas, para as lutas, para as piores batalhas, porque o Senhor não nos abandona. Glória a Jesus. Amém. E aqui, vamos deixar um texto para a meditação de todos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão, cheio de fé e de poder, Deus usou a vida dele para fazer grandes sinais entre o povo. Então, a igreja do Senhor, ela vive de experiências, e experiências que são dadas na vida pessoal, muitas vezes, mas que se reflete na vida da igreja como um todo. Estevão foi um desses que obteve experiências maravilhosas que serviu de edificação para a igreja naquele tempo e para a igreja nos dias de hoje. Vamos então entender o contexto histórico do chamado de Estevão. Né? Quem foi Estevão? O pastor Alexander vai trazer para nós um pouco deste relato. O chamado de Estevão está associado diretamente ao crescimento da igreja. Com Pentecoste, com o batismo com o Espírito Santo, multidões se convertiam ao Senhor. E a cada dia que passava, o povo aumentava em número e crescia na graça e no conhecimento de Deus. Inclusive, a igreja batizada com o Espírito Santo gerou um certo comentário naquela época, que Pedro ele teve que fazer uma explanação do que estava acontecendo. Então, Pedro vai usar
algumas profecias, principalmente a profecia a respeito do profeta Joel, que ele explica que aquele momento que tanto aguardava estava acontecendo ali naquela hora. E a igreja, com isso, crescia. Só nessa explicação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E o nome do Senhor ali era glorificado. Mas com o crescimento da igreja, as necessidades começaram a aparecer. Porque o povo vai crescendo, vai se multiplicando, e algumas necessidades foram identificadas. Principalmente, havia algumas viúvas que eram viúvas que tinham vindo da região da Grécia, viúvas chamadas helenistas. Havia um grupo de judeus que tinha chegado ali em Jerusalém, vindo daquelas regiões da Grécia, e o grupo dessas viúvas estava sendo deixado de lado. Houve uma falha ali na questão da assistência, na distribuição diária. Aquela assistência não chegava até aquelas viúvas. E com isso, os 12 apóstolos tomaram conhecimento e eles falaram o seguinte: não é razoável que deixemos a palavra do Senhor para servir à mesa. E ali 7 homens foram escolhidos, mas com alguns requisitos dessa escolha. Primeiro, eles tinham que ter boa reputação, tinham que testemunhar, mas também deveriam ser homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Nisso, Estevão se destacou por ser um homem, um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E ali ele estava no meio daqueles 7 que foram chamados. Então, Estevão foi chamado para exercer o serviço de diácono na casa do Senhor. E ali ele cumpre com aquela atribuição importantíssima quando os apóstolos estavam ali para escolher os 7 homens com essas características, com esses requisitos. Eles falaram o seguinte: que Deus constitua sobre esse importante negócio. Muito bom. Então, o serviço do diácono que ele presta, como qualquer outro serviço que o Senhor nos chamou, é um importante negócio. Glória a Deus. Porque o Senhor constitui servos e servas valorosos para realizarem a obra dele. O testemunho de Estevão foi tamanho que, mesmo na sua morte, quando ele foi ali apedrejado, ele glorificou o nome do Senhor. Ele viu os céus abertos, enquanto aquela multidão arremetia pedras ali contra a sua vida. Mas ele glorificou o Senhor e ele disse: eis que vejo os céus abertos. E o próprio Senhor Jesus, à mão direita de Deus, em pé, aguardando aquele servo que testemunhou, porque realizou da melhor forma possível o serviço a qual o Senhor chamou. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, pastor Elcio. O que é que a experiência de Estevão nos revela, especialmente no propósito desse programa, que é entender que o servo ele precisa de ser chamado por Deus, né? Um ato da soberania de Deus. Então é Deus quem elege o homem, que chama o homem e que o capacita para andar no caminho. Glória a Jesus. E na vida de Estevão não é diferente, né? É verdade. Nós entendemos na obra do Espírito que todo o serviço na casa do Senhor, todos aqueles que são levantados, são para exercer algum serviço na obra do Senhor, são levantados por revelação. Então é o caso do diácono, né? Até Paulo fala, né? A Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti. Então, a profecia, né? Não despreze a profecia, né? Com a imposição das mãos do presbitério. Então, o ministério é por revelação. Diaconato é por revelação. Nós estamos falando aqui o chamado do servo. Então, Deus chama o servo. Deus levantou Estevão, né, e tem levantado diáconos, né, pela sua vontade, pelo seu querer, pela
revelação do Espírito Santo. Eu queria destacar aqui um aspecto interessante. Então, Estevão era um homem cheio de fé e de poder. Cheio de fé e de poder, cheio do Espírito Santo. Muito bem. E, naturalmente, sabedoria também. Mas, quando ele foi caluniado, porque eles inventaram lá uma calúnia contra Estevão e ele foi levado lá no Sinédrio. Então, eles o acusaram e ele fez uma defesa extraordinária da obra de Deus. E nesta defesa, ele demonstrou, quando a gente lê lá, em Atos dos Apóstolos, um conhecimento profundo da palavra do Senhor. E é interessante que a palavra diz assim: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Amém. Então, Estevão, ele era um homem, né, cheio de fé, mas por quê? Porque ele se alimentava da palavra. Ele conhecia a palavra. Então, você que nos ouve, você quer ter fé, leia a palavra de Deus, dê ouvidos à palavra de Deus, porque é pela palavra em que a fé ela penetra nos nossos corações. E pela fé, Estevão foi usado de uma maneira extraordinária ali nas mãos, né, do Senhor. O diácono, né, o serviço do diácono, né, o companheiro Alexander, né, o pastor Alexander, colocou muito bem, já fez a explanação, até doutrinária já, nesse aspecto, né? Mas eu queria enfatizar sobre a ligação da palavra de Deus e da fé. Então, Estevão era um profundo conhecedor da palavra, um homem cheio de fé. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Muito bem. Profeticamente, o que é que Estevão, a sua experiência, pastor Miguel, ela nos ensina? O chamado de Estevão para ser diácono, diácono é aquele que defende a obra do Espírito Santo. Quando ele é chamado, como o pastor Alexandre falou, para servir, ele passa a ter o entendimento da salvação em Cristo Jesus e passa a defender o trabalho e também ele passa a ser usado com poder como evangelista, ele passa a testemunhar de tudo aquilo que ele vive. E Estevão teve várias experiências. E nós podemos imaginar hoje como o Senhor tem operado na vida de jovens que têm a busca ao Senhor, que deseja servir. Porque se nós olharmos profeticamente, um jovem que tinha um rosto de anjo diante de um sinédrio, que era os maiorais da religião que dominava ali, pessoas que inventaram mentiras porque viu aquele jovem não só mais servir, mas ele foi alcançando, à medida que ele buscou a Jesus, o Senhor foi capacitando ele a viver experiências gloriosas, operações de maravilhas. Ele falava com o poder da palavra, muitos se convertiam. E pessoas, vendo aquela situação, inventaram mentiras. Foi o que levou Estevão a estar diante do Sinédrio. E, nas acusações, os líderes do Sinédrio perguntaram: porventura é isso mesmo? Foi quando Estevão, na sabedoria que o Espírito Santo deu para ele, cheio do Espírito Santo, ele falou desde Abraão até Salomão, com grande autoridade. Situação em que a palavra fala que aqueles religiosos chegaram a ranger os dentes de tamanha sabedoria. E, à medida que Estevão foi falando, o Espírito Santo se apoderou dele de tal maneira que ele chegou até mesmo a colocar diante daqueles homens que eles tinham matado o projeto de Deus, que é o Senhor Jesus, que o Messias que eles esperavam. Eles não entenderam nada da profecia. Eles fizeram padecer profetas enviados por Deus e até mesmo o sacerdote eterno, o Messias, o Senhor Jesus,
eles o crucificaram. À medida que ele ia falando com a sua sabedoria, a raiva foi crescendo de maneira que eles o condenaram à morte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu a Jesus de pé em uma revelação e ele passa a mostrar os ensinos que o próprio Senhor Jesus tinha passado. Então ele ora 2 vezes. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Da mesma maneira que Lucas 23:46, Jesus falou, e clamando Jesus, com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém. O Espírito Santo que Jesus verteu na cruz do Calvário era aquele que agora operava o mesmo Espírito que Estevão recebeu para realizar uma obra gloriosa. E também a outra oração, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Estevão, ele não tinha nada para acusar aqueles homens que estavam levando à morte. Em Atos 7,60, e Jesus falou em Lucas 23,34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi quando também ocorreu uma situação em que, dizendo isto, adormeceu, que é uma maneira que Deus dá para os seus servos de se entregarem totalmente à obra, até mesmo à morte. Por isso que nós vivemos o ministério maior que a vida, porque nós defendemos a obra do Senhor Jesus. E vemos essa situação que Estevão defendeu a obra por Jesus em todos os momentos da sua vida. Glória a Deus. Tem alguns aspectos que o pastor Miguel colocou aqui, interessante, né? Primeiro, tanto os apóstolos como o próprio Jesus, como os diáconos, eles eram jovens. É. É verdade. Todos jovens, né? A casa dos 30 anos, um pouco menos. Casados, mas um pouco jovens. mais. É verdade. Então, isso é um aspecto importante para os jovens que nos ouvem, para entender que o diácono não é um idoso que tem na igreja, não. Ele é um jovem, né? Cheio do Espírito Santo e cheio, a palavra diz, cheio de fé e de poder. O que é poder? Poder é a ação do Espírito Santo na vida daquele servo e através da vida dele, quer dizer, através das orações, através, né, da instrumentalidade. E o pastor Miguel colocou muito bem aqui, porque ele enfrentou com autoridade o sinédrio, né, que eram os julgadores. E quando ele enfrenta, ele prova que estava certo. E ele faz uma repreensão muito grande, né? É uma mensagem que nós sempre ouvimos aqui do saudoso pastor Gedeuti, né? Mataram meus profetas. Quer dizer, o sinédrio, aquela cúpula, foi responsável, ao longo dos anos, por matar muitos profetas. É verdade. Até culminar em Jesus, um pouco antes de João Batista. Então, não tem jeito. O grande problema da pessoa que não conhece o mistério é porque ele é contra. Mas ele é veementemente contra. Porém, quando nós recebemos o chamado do Senhor, porque o chamado é uma revelação. Isso. E Deus não se revela ao mundo como se revela à igreja. E nós aprendemos isso quando Jesus ressuscitou. A palavra diz assim, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Então, quando Jesus ressuscitou, o mundo não o viu mais, mas os discípulos o viram, né? Então, hoje a igreja tem uma experiência, nós não estamos apenas reproduzindo a experiência de Estevão, mas são experiências que Estevão teve, que outros servos tiveram, e que nos dias de hoje a igreja mantém as mesmas experiências de forma diferente, mas de forma diferente assim, porque para cada um Deus usa de uma maneira. Mas, inclusive, nos dias presentes ainda temos mártir. Amém. Né? Servos que morrem por amor ao Senhor, cheio de fé, de poder e de experiência com Deus. Amém. É uma coisa... Sim, pode colocar, Miguel. Apenas mais um detalhe no aspecto profético que é importante.
Estevão quer dizer, vem do grego Stéphanos, que quer dizer coroa. E é a recompensa do servo que tem a fidelidade a Jesus até o fim da sua vida. Ele ganhou a coroa da vitória. Há um Ser detalhe. fiel até a morte e Dar-te-ei dar-te-ei a coroa. da vida. Né? Pode repetir, por favor, a pronúncia do nome? É Stéphanos. Stéphanos, que significa coroa, coroado. Né? Então, é aquele que vence. E é interessante porque quando nós estamos do lado do mais forte, que é o Senhor, nós vamos vencer. Amém. Aí a pessoa pensa assim, mas ele morreu. Não, ele não morreu, ele passou da morte para a vida. Amém. Né? Porque o Senhor o Verdade. aguardou lá na eternidade. Uma coisa interessante é o seguinte: ele foi chamado para ser diácono, para servir as viúvas, Isso. aqueles irmãos necessitados. Então, tinha que se pregar a palavra para pessoas cultas. Ele enfrentou até pessoas cultas e os convencia, né, pela sua sabedoria. Ele tinha uma sabedoria irresistível, né, dada pelo Espírito Santo. Mas ele poderia, e por causa disso ele enfrentava lutas e oposições. Ele pensava assim, o negócio é o seguinte: eu fui chamado para ser diácono, para levar uma ajuda lá à viúva, eu não preciso passar por toda essa prova, não. Não, mas até o nome do programa é o chamado do servo. Ele era servo. Então, é para servir lá as viúvas, estou servindo. É para evangelizar? Não, Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, ele está servindo. É para testemunhar diante do Sinédrio? Estava ali, servindo ao Sinédrio. E até o Miguel, ele citou o seguinte: Paulo, ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, todos os servos são imitadores do Senhor Jesus. E citou até muito bem que Estevão, Senhor, recebe o Espírito, tal como Jesus, e depois a outra oração, não lhes imputes o seu pecado. Eu queria só observar essa última oração, que ela não, quer dizer, a oração não fica sem resposta do servo. E, sobretudo, teve uma resposta especial, porque acontece que a palavra fala que tinha ali Saulo, que tinha consentido na morte de Estevão, e estava guardando até os seus vestidos ali, as suas vestes, quando ele foi ser apedrejado. Então, quando ele orou, Senhor, não lhes imputes, Senhor, este pecado, na verdade, ele estava orando até por todos ali, mas especialmente alcançou Saulo, né? Que depois se converteu lá no caminho de Damasco. E eu achei até interessante ele guardar as vestes, porque quando Elias chamou Eliseu, passou por ele e jogou a capa. E ele entendeu, o Senhor está me chamando para mim, né, servir e tudo mais. Muito bem. Saulo, sem saber, ele recebeu as vestes, era como se Estevão tivesse assim, eu estou transferindo para você agora a continuidade, eu vou ficar, né, eu vou partir, mas Saulo recebeu ali, ele guardou ali, mas aquilo ali era até profético, porque Deus tinha um plano na vida de Saulo. Que também foi Marte. Que também foi Marte. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, precisamos parar por aqui, não é? É apenas, nosso programa tem o objetivo de uma síntese do chamado, de como o servo foi usado, de como foi chamado pelo Senhor, conforme o pastor Elcio disse ali, por revelação. Então, Deus usou os apóstolos que se reuniram, o Senhor revelou, e Estevão foi escolhido para ser um diácono. Por certo, já era um servo de Deus, já serviu o Senhor na igreja, já tinha a sua experiência com o Senhor, mas o servo, ele precisa de operar a sua salvação no corpo com temor. E como que ele opera a salvação? É obedecendo aquilo que o Senhor determina na continuidade do processo da salvação. Porque salvação é ato e processo. Então, no processo,
o pastor é chamado, muitas vezes ele nem sabe, mas agora ele precisa de cumprir com o propósito de Deus na vida dele. O diácono é chamado, ele tem uma unção para ser diácono. E que Deus abençoe os diáconos da igreja, que possa te dar também frutos, experiências, a Glória a fé que Amém. Estevão teve e as obras que Deus fez através de Estevão, né? Então despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus e aguardamos você no nosso próximo programa. A paz do Vai, Senhor. Senhor. Amém. Amém.